Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos trabalhando o tema 1, tá? Organização Administrativa do Estado. E no último bloco nós começamos a falar aí das entidades paraestatais, tá? Professor, o que são entidades paraestatais? São pessoas jurídicas de direito privado que não integram, cuidado com isso, não integram, não fazem parte da administração pública. Mas, tá? Sem fins lucrativos, elas acabam desempenhando ali, prestando serviços, tá? Que são de utilidade pública, né? Que acaba por colaborar com o Estado, tá ok? Ao desempenharem atividades que são típicas do Estado, mas não são exclusivas. Podem ser realizadas concomitantemente aí pela iniciativa privada, tá? E aí, senhores, o que acontece? A partir desse bloco, nós vamos estudar aqui as espécies de entidades paraestatais. Eu tenho, tá? Os serviços sociais autônomos, que é o que nós vamos estudar nesse primeiro bloco, tá? Que é o sistema S, você vai ver todas as características aqui. Nós temos as organizações sociais, as OS, tá? Nós temos as OCIPs, tá? Organizações da sociedade civil de interesse público. Nós temos as entidades de apoio e nós temos, tá? As organizações da sociedade civil, as famosas OSCs, tá? Senhores, dessas 5 aqui, disparadamente, o que mais cai em prova são as organizações sociais, tá? E as OCIPs, tá? As OSCs, elas caem mais ou menos, tá? Mas a entidade de apoio e os serviços sociais autônomos não são tão cobradas em prova. Mas quando eu falo que elas não são tão cobradas em prova, significa que ela até cai, tá? Mas não com tanta incidência. Então, professor, nós vamos pular essas? Não, nós vamos estudar todas, tá? Pelo menos ali o geral de todas, para que você não seja surpreendido na sua prova. Por quê? Porque se a banca vier a cobrar uma questão do sistema S, né, dos serviços sociais autônomos, que não cai tanto em prova, você não vai ser surpreendido. Então você, na verdade, vai ter uma vantagem absurda em face aí do seu concorrente. Por quê? Porque você vai saber algo que ninguém sabe. E isso faz com que você acerte que todo mundo vai errar e a sua nota ali dispara, você consegue ter um benefício aí na prova, tá bom? Beleza. Então vamos lá, senhores. Vamos lá porque interessa. Nesse bloco nós vamos trabalhar, então, os serviços sociais autônomos, tá? Também chamado de sistema S. Senhores, eu tô tossindo um pouco, tá? E eu peço a compreensão de vocês, eu não posso deixar de gravar em decorrência disso, até para não atrasar a sua preparação aí. Isso é feito aí em respeito a você, tá? Então vamos lá. Senhores, olha só. Os serviços sociais autônomos, tá? Também chamado de sistema S, você já vai entender o porquê, desempenham atividades de utilidade pública, tá? Sem fins lucrativos. É lógico que não tem fins lucrativos porque é uma entidade o quê? Paraestatal, não pode ter fins lucrativos. Que beneficiam, cuidado, determinados grupamentos sociais ou profissionais, usualmente direcionadas, tá? Na prática, elas são direcionadas ao quê? Ao aprendizado profissionalizante e à prestação de serviços assistenciais, tá? Para, por exemplo, pequenos empreendedores, né? Microempreendedores, tá? Deixa eu te explicar, você não vai decorar, você vai aprender, tá ok? Até porque, do jeito que eu vou te ensinar, você vai entender o porquê que o nome é Serviços Sociais Autônomos, tá? Beleza, olha só, senhores. Essa entidade paraestatal, ela é muito utilizada para desenvolver o trabalho de aprendizado profissionalizante, tá? Então, assim, eu tenho ali uma entidade que vai fornecer cursos para a comunidade, curso de cabeleireiro, curso de marceneiro, tá? Curso de técnico de informática. Por quê? Porque a grande função dela aqui é aprendizado profissionalizante, ou seja, ensinar uma profissão para as pessoas, tá? Ou, ou prestar serviços assistenciais para pessoas que estão aí começando a empreender. Então, olha o nome como é interessante: Serviços Sociais Autônomos. Serviço social autônomo, eu vou prestar um serviço de interesse público, então por isso que é chamado de serviço
social, tá? Eu vou prestar um serviço de interesse público sem fins lucrativos, serviços sociais, tá? Ensinando uma profissão, tá? Dando assistência para aqueles que estão começando a empreender, para que o negócio dele dê certo e ele consiga ser um autônomo. O que é autônomo? É aquele cara que trabalha para ele mesmo, não é isso? Então, serviços sociais autônomos são entidades paraestatais que prestam serviço de utilidade pública de forma gratuita, sem fins lucrativos, sociais, tá? Visando ali, né, ensinar uma profissão e auxiliar aqueles que querem empreender, os autônomos, tá ok? Olha como é simples. Professor, tá, entendi, mas vem cá, por que eu chamo de Sistema S? Olha quem são os serviços sociais autônomos, senhores. Já ouviram falar no SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, né? Senar não é tão conhecido, SEST um pouco, Senat também um pouco, Sescop um pouco. Mas todos começam com S, não é isso? Todos começam com S. Na verdade, todos começam com SE, né? De serviços, tá ok? Então, olha só, vamos lá dar um exemplo aqui para você entender. Os mais conhecidos, sem dúvida, é o Senac, o Senai, tá? E o Sebrae. Esses aqui são os mais conhecidos, não é isso? Senhores, o Senai significa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, o Senai ele vai fornecer cursos na área de indústria, não é isso? Já o Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, vai oferecer cursos ali, né, formação profissional, né, para o trabalho, para o comércio e etc, tá? O Sebrae, ele já é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Por quê? Às vezes o indivíduo ele monta ali uma pequena empresa, né? Ele é um microempreendedor, mas ele está perdido. Ele mistura o dinheiro do negócio com o dinheiro particular dele, vira uma bagunça assim de vida e aí ele quebra. Eu criei o Sebrae exatamente para quê? Para fornecer, né, isso, sem fins lucrativos, esse apoio, esse serviço de apoio, ensinar o microempreendedor regras básicas para o negócio dele dar certo, regras de administração, regras de finanças, que vai fazer com que ele não venha a fazer besteira e acabar quebrando lá na frente. Então, olha só, se você entendeu, você notar, você vai verificar que os serviços sociais autônomos, tá? Eles são serviços de utilidade pública, sem fins lucrativos, que auxilia ali, né, aquele indivíduo a ter uma profissão, né, ou a conseguir tocar a pequena empresa, né, o micronegócio que ele tem e que ele consiga se tornar um autônomo, trabalhar para ele mesmo, não é isso? Gerar riqueza, gerar empregos e etc, tá bom? E aí você pode notar que eu tenho áreas específicas aqui, ó. Tudo que termina com I vem de indústria, o que termina com C vem de comércio, não é isso? Aí eu tenho também, tá? O Senar, por exemplo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tá? Eu tenho o SEST, que é o Serviço Social do Transporte, o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, né? Eu vou ministrar cursos aí para motoristas profissionais. Senhores, você não tem que decorar isso aqui, tá? Eu só tô te mostrando o que esses serviços sociais autônomos eles desempenham e para você poder entender, tá? O núcleo, tá? A ideologia, no que consiste esses serviços sociais autônomos. Eu vou prestar um serviço de utilidade pública, né? Ou ensinando a profissão, ou dando apoio assistencial ali para pequenos empreendedores, para que eles possam se tornar autônomos, tá? Empresários, gerem emprego, tá ok? Beleza? Tranquilo, tranquilo, vamos lá. E aí? Vem cá, vamos para os detalhes. Senhores, cuidado, tá? De todas as entidades paraestatais, a mais parecida, tá, com entidades da administração indireta, tá, principalmente fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, são os serviços sociais autônomos. Por quê? Porque eles são criados, tá? Eles são criados através de autorização em lei, tá? Mas eles só vão adquirir personalidade jurídica, a lei autoriza a criação, mas não existem ainda. Eles só vão adquirir personalidade jurídica, tá? Quando forem inscritos ali os seus registros, os seus atos constitutivos ali, né?
nos órgãos competentes, né? Cartório, né? Em determinado órgão que a lei determinar. Então, olha só que interessante para você não confundir. Você vai aprender comigo, tá? Que das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, essas três aqui, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, elas são criadas mediante autorização legal, tá? Mas aí elas já não têm personalidade jurídica ainda, tá? Elas dependem ainda do registro dos atos constitutivos, tá? Eu vou registrar o estatuto, vou registrar toda a documentação no cartório e nos órgãos que a lei determinar. Aí depois desse registro, aí sim, essa fundação pública, essa sociedade de economia mista, essa empresa pública adquirem personalidade jurídica. Elas nascem para o direito. Por que as autarquias não estão aqui? Porque as autarquias são as únicas entidades da administração indireta que são criadas diretamente por lei. Ou seja, eu não preciso registrar mais nada. A lei saiu, ela já adquiriu personalidade jurídica. Tranquilo até aqui? Beleza? E olha que interessante, isso aqui, ó, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas, esse procedimento adotado para essas entidades administrativas tira a autarquia. É o mesmo adotado para criar os serviços sociais autônomos, o Sistema S. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Maravilha. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso não faz com que serviço social autônomo seja uma entidade administrativa. Cuidado, serviço social autônomo é uma espécie de entidade paraestatal. E entidades paraestatais não fazem parte da administração pública, seja direta ou indireta. Tranquilo? Não confunda isso. Pessoal, quem é que faz? Depois da autorização legal, quem é que vai registrar esse serviço social autônomo, né? Quem vai registrar é a entidade representativa daquela categoria econômica. Então, por exemplo, se eu estiver falando de indústria, Confederação Nacional de Indústria. Se eu estiver falando de comércio, a Confederação Nacional do Comércio, tá? E assim sucessivamente. Então, a entidade que representa aquela categoria econômica, comércio, indústria, transporte, etc., é quem vai fazer esse registro, beleza? Após a autorização legal, tá? Beleza, tranquilo. Tá, professor, e aí? Ela não tem fins lucrativos, eu sei, mas e quem vai bancar esse serviço? Porque se eu não tenho fins lucrativos, eu não busco lucro, mas eu gasto para poder prestar esse serviço de utilidade pública. Quem que vai bancar isso? Além de receber dinheiro público, dotação orçamentária, cuidado com isso, tá? Grande parte da receita, do dinheiro que esse serviço social autônomo possui para poder desempenhar suas funções, tá? Vem de quê? De contribuições compulsórias, não é que vai pagar quem quer, não. Vai ter que pagar, tá? Arrecadadas de determinados contribuintes, tá? E como é que eu chamo essas contribuições compulsórias? Contribuições parafiscais, tá? Por quê? Porque você não escolhe, tá? Você vai ter que pagar. E esse contribuinte, quem é? Quem é esse contribuinte aqui, senhores? São as pessoas jurídicas, as empresas, que atuam, tá, naquele determinado setor econômico. Então, olha que legal, presta atenção. O Senai não termina com I? O SESI não termina com I? Então não é indústria? O que significa? Todas as pessoas jurídicas, todas as empresas, né, que são classificadas aí no setor de indústria, vão ter que pagar ali todo mês uma contribuiçãozinha, tá, que vai ser destinada para serviços sociais autônomos que atuam na área de indústria. E se for um Senac, professor? Tá? E aí? Se termina com C, é comércio. Se for o SESC, se for o Senac, é com C, comércio. Quem é que vai contribuir? As pessoas jurídicas, as empresas privadas que atuam na área do comércio, certo? Se você aí tem uma lojinha, né, tem um comércio, você provavelmente contribui todos os meses, tá ok? E detalhe, a contribuição ela é compulsória, beleza? Aí a dúvida do aluno, e o que eu ganho com isso? Porque assim, eu tô contribuindo, mas e aí? O que eu ganho com isso, senhores? Como essas entidades aqui paraestatais, elas fornecem cursos, né? Elas vão fornecer cursos não só para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, mas também cursos, tá? Para aperfeiçoar os empregados, né? Aquelas pessoas que atuam naqueles comércios. Então, por exemplo,
Se eu sou dono de uma empresa que atua na área do comércio, o meu funcionário pode ir lá fazer um curso para melhorar a venda e etc. nessas entidades paraestatais, tá ok? Beleza? Fácil, né? Beleza. Esses valores são arrecadados pela Receita Federal e passam diretamente para essas entidades, tá? A Receita vai lá, pega essa contribuição aí da tua empresinha, que trabalha na área do comércio, que trabalha na área da indústria, e destina para o serviço social autônomo daquela área econômica. Comércio vai para o SESC, né? Vai para o SENAC. Se for indústria, vai para o SESI, vai para o SENAI, não é isso? E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pessoal, toma cuidado com uma coisa, tá? Serviços sociais autônomos são entidades paraestatais. E aí você tem que tomar cuidado. Os serviços sociais autônomos, eles não prestam serviço público, tá? Delegado, tá? Não houve uma delegação de serviço público para eles, tá? O que eles realizam aqui, na verdade, tá? Eles executam uma atividade privada que é de interesse público, tá? Beleza? Não sendo exclusivo do Estado. Não consegui entender isso. Presta atenção. Olha só. Você concorda comigo que quando a administração direta ela quer que o serviço público seja prestado por uma entidade privada, ela faz o quê? Ela faz a descentralização por delegação, não é isso? Ou colaboração. Não é isso que ela faz? Através de concessão, através de permissão ou através de autorização, ela delega para a entidade privada, não é isso? A prestação de um serviço público. Beleza? Só que o que acontece? Aqui nos serviços sociais autônomos, entidades paraestatal, eu não estou delegando mediante uma concessão, uma permissão ou autorização, tá? Para essas entidades paraestatais, a prestação de serviço público. Eu não tenho isso. Eu não tenho um contrato administrativo, eu não tenho aqui um ato administrativo que foi uma concessão, uma permissão, uma autorização. Aqui, na verdade, você, entidade paraestatal que é privada, você desenvolve uma atividade que eu reconheço que é de interesse público, tá? Porque você atua, né? Ou realizando assistência, né? Para pequenos empreendedores, para o comércio, para a indústria, ou você realiza ali cursos profissionalizantes, não é isso? Tranquilo? Então, como não houve esse ato formal aqui, onde a direta concede ali realiza a concessão, a permissão, a autorização, né, feita através ou de um contrato administrativo ou através de um ato, como não há essa burocracia legal aqui, eu não posso falar que serviço social autônomo presta serviço público delegado, tá? Na prática é a mesma coisa. Ela, na verdade, ela realiza uma atividade privada que é de interesse público, tá? Apesar de na prática ser a mesma coisa, você tem que tomar cuidado com, né, os aspectos formais mesmo, que é o que cai em prova, beleza? Tá. Senhores, se ela recebe de forma compulsória dinheiro ali, né, contribuição, dinheiro das empresas que atuam naquela área específica, além de receber dotação orçamentária, dinheiro público, ela precisa ser fiscalizada, não é isso? E aí, cuidado, ó. Quanto ao controle, os serviços sociais autônomos, eles vão estar vinculados à supervisão, à fiscalização do ministério em que a área, né, de competência esteja enquadrado. Então, olha só que interessante. O SENAI, indústria, o SESI, o SESC, o SENAC, comércio e indústria, perdão, comércio e indústria. Por exemplo, eles estão vinculados ao quê? Ao Ministério da Economia. Comércio, gente, indústria, né? É o que fornece, é o que abastece a economia desse país. Quem é que gera emprego? Quem é que gera emprego? Comerciante, né? Quem atua na área industrial, o empreendedor, de forma geral, não é isso? Então, senhores, está vinculado ao Ministério da Economia. Agora, por exemplo, aquele serviço social autônomo que trabalha na área de cursos para motoristas, transporte, não é isso? Esse aí, por exemplo, estaria vinculado ao Ministério, por exemplo, do Transporte, se eu tiver, certo? Agora, cuidado, independentemente da área de atuação, além de ficar subordinado aí à supervisão, à fiscalização do Ministério que atua na área em que esse serviço social autônomo atua, além disso, todos eles estão submetidos ao
a fiscalização, tá? Do Tribunal de Contas da União, ou seja, tem que prestar contas para o TCU. Por quê? Porque se você administra dinheiro público, se você recebeu dinheiro público, tá? Você tem que prestar contas para o TCU. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha. E aí, professor? Eu sou comerciante, mas eu acho que não quero que nenhum funcionário meu faça esses cursos. Então não quero pagar. Não estou recebendo nada em contrapartida, meu amigo. Deixa eu te falar. O STF entendeu que a cobrança da contribuição, tá? Ela é válida independentemente da contraprestação direta em favor do contribuinte. Ou seja, ela tem aqui uma semelhança com os tributos, não é isso? Com os impostos, não é isso? Meu amigo, mesmo que você não utilize, você tem que pagar. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo, ele não utiliza hospital público, o filho dele não tá estudando em escola pública, mas mesmo assim você tem que pagar seus tributos, não tem? Então não tem essa. A contribuição ela é compulsória. E as pessoas jurídicas que atuam naquela área, né, específica, seja comércio, indústria, transporte, vão pagar, vão contribuir, que a gente chama de contribuição para fiscal, todos os meses, e esse dinheirinho que é recolhido pela Receita Federal é destinado direto para essas entidades, serviços sociais autônomos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora, senhores, cuidado, né? Se é uma entidade paraestatal, ela é uma pessoa jurídica privada, tá? Ela é uma entidade privada, não é uma entidade pública, não tem personalidade jurídica de direito público, tá? Porque ela não integra a administração pública direta e nem a indireta. Gente, isso aqui é o que mais cai em prova. Nenhuma entidade paraestatal faz parte da administração pública. Paraestatal é caminhar ao lado do Estado. Eu auxilio, né? Eu realizo atividades sociais ali, colaborando com o Estado? Sim. Né, realizando atividades que é típica dele, não é isso? Não exclusiva, mas típica dele, não é isso? Mas eu não integro a administração pública, beleza? Porque eu não sou uma autarquia, não sou uma fundação pública, não sou uma sociedade de economia mista, não sou empresa pública, não sou um órgão da União, não sou um órgão dos estados, não sou um órgão do DF, não sou um órgão dos municípios. Beleza? Tranquilo? E se a entidade paraestatal, aqui no caso, Serviços Sociais Autônomos, não fazem parte da administração pública, ela não está obrigada, por exemplo, a realizar concurso público para contratar o seu pessoal, tá? Não tem que prestar concurso público, beleza? E também não está obrigado a seguir a lei de licitações. Porque olha só, para que serve a lei de licitações? Se você está administrando dinheiro público, você tem que respeitar, não é isso? Esse dinheiro. Esse dinheiro sai do bolso da população. Então o que acontece? A licitação ela é um procedimento em que eu vou buscar gastar o menos possível e obter o melhor produto, tá? A licitação ela é como se fosse aquela pesquisa que você faz para trocar de celular. Você não vai em várias banquinhas, pergunta, chora, pechincha, para tentar fechar o melhor negócio possível? A licitação é isso. Só que a lei de licitações, ela foi criada, tá, para ser aplicada, lei de licitações. Ela foi criada para ser aplicada para a administração pública, ou seja, para aquela que vai administrar dinheiro público, não é isso? Então cuidado, cuidado. Agora olha só, presta bem atenção. Professor, mas as entidades recebem dotação orçamentária. Então elas têm, né? é, Elas gerenciam dinheiro público. Concordo com você. Então cuidado. É, a, a- Essa entidade, Serviços Sociais Autônomos, ela tem que respeitar o dinheiro público que foi destinado a ela? Tem. Ela só não tem que seguir a lei de licitações, tá? A lei de licitações é voltada para a administração pública. Ela vai seguir o quê? Essa entidade paraestatal, ela vai seguir as regras que estão nos seus regulamentos próprios, tá? E que estabelecem ali o procedimento de como vai ser adquirido determinados bens, como essa entidade vai contratar pessoas, vai contratar outras empresas terceirizadas para auxiliar ali na prestação do serviço de interesse público, tá? Então, o que, que você quero que você entenda? Olha o que, que o Tribunal de Contas fala aqui, ó. É aplicável a declaração de inidoneidade na ocorrência de fraude em licitações promovidas por entidades do Sistema S, Serviços Sociais Autônomos. Pois, embora não se submetam à Lei 8666, Lei de Licitações, a obrigatoriedade de licitar
dos serviços sociais autônomos decorre da necessidade de observância dos princípios constitucionais da moralidade, né, ser honesto, impessoalidade, não beneficiar ninguém, agir de forma impessoal, e da economicidade, economizar o máximo possível e adquirir os melhores produtos e serviços, entre outros, tá? Assegurando aí igualdade de condições a todos os particulares interessados na contratação. Deixa eu te explicar o que o TCU quis dizer. Os serviços sociais autônomos, por não integrar a administração pública, não precisam seguir a lei de licitações. Mas isso não quer dizer que eles não tenham que licitar. Epa! Peraí, professor, como assim? Licitar, senhores, é buscar a melhor opção. Você, quando vai trocar o celular, você realiza a licitação. Você vai licitar. Você vai numa banquinha e fala, ó, o cara ali fez pra mim a 4.500. Você faz quanto? Cara, ó, faça a 4.400. Aí você vai lá na outra banquinha e mente, ó, o cara fez a 4, você faz a quanto? O cara, pô, 4? Cara, eu consigo fazer só 3.900 e olha lá. Tá, beleza. Aí ele volta lá na outra banquinha, ó, o cara fez a 3.800. Cara, não, 3.800 não conta não. Então fala o seguinte, me dá 3.900 aí, faz a 3.900 e me dá 3 capinhas. O que você está fazendo aqui? Buscando economizar o máximo possível e adquirir o melhor produto. Isso aqui é licitar. Isso é licitar, tá? Mas você não está seguindo a lei de licitações, entenderam? Então cuidado, serviço social autônomo, ele não está submetido à lei de licitações, na verdade ele vai seguir o quê? Ele vai seguir as regras dos seus regulamentos internos, tá? Mas ele tem que buscar moralidade, economicidade, tá? Impessoalidade, tá ok? Ao contratar, ao comprar algum objeto necessário para a prestação aqui, né, de suas atividades. Beleza? Tranquilo? Fácil? Tranquilo, senhores. Olha só, professor, você foi até um pouquinho rápido, o que acontece? Presta atenção. Na minha apostila, eu coloco esse resumo dirigido no final. A partir de hoje, você não vai voltar e ler tudo que está na apostila sobre o sistema, né? O serviço social autônomo, perdão. Você vai ficar só aqui, ó. Vai direto para o resumo dirigido. Por quê? Porque o que eu acabei de te explicar, o que cai em prova é isso aqui, ó. É esses detalhes. Porque você vai entender melhor quando eu for explicando as outras entidades. Porque a banca, ela vai tentar te confundir com as características. Então, olha como é fácil. Confia em mim para você ver como dá certo. Lembrando que depois que eu explicar no próximo bloco, tá? Organização social, nós vamos começar a fazer questões para eu te mostrar na prática como é cobrado e você vai ver que não tem nenhum mistério, tá? Vamos lá. Criação. Como é que eu crio o Sistema S? Como é que eu crio serviços sociais autônomos? Depende de autorização legal e após a autorização legal, né, ainda não tem personalidade jurídica. Após a autorização legal, eu vou fazer o quê? Eu vou efetuar pelas entidades representativas daquela categoria, né? Eu vou registrar os atos constitutivos. Simples. Então depende da autorização de lei? Depende. Você vai ver comigo que OCIP, tá? A organização social, que são as próximas que a gente vai estudar, não tem isso aqui. Mas vamos chegar lá no momento certo. Tá, professor? Para que servem? Qual é o objeto? Elas fazem o quê? Em suma, serviços sociais autônomos, eles trabalham na área do quê? Aprendizado profissionalizante e prestação de serviços assistenciais para pequenos empreendedores. É isso, tá? Então ela atua muito para beneficiar determinados grupos sociais, comerciantes, etc., ou profissionais. Beleza? Seus recursos vêm da onde? Vem dinheiro público, dotação orçamentária, mas também, tá? Na verdade, a grande maioria vem de contribuições parafiscais, que é o quê? Que são contribuições que são pagas compulsoriamente pelas empresas, pessoas jurídicas que atuam naquela determinada área específica. Comerciantes, comércio, indústria, né? E aí vai, beleza? Controle. E aí? Vão ser fiscalizadas? Vão. Além de serem fiscalizadas pelo ministério que atua na respectiva área, que a gente chama de supervisão ministerial, ela está submetida ao quê? As suas contas devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas, tá ok? Licitações. E aí? Ela tá obrigada a licitar? Sim, ela tem que licitar. Ela tem que buscar a melhor proposta, ela tem que respeitar o dinheiro público. Por quê? Porque ao administrar o dinheiro público, ela tem que observar os princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade. Mas o que ela não está obrigada é aplicar a lei de licitações, porque a lei de licitações foi criada para a administração pública e não para a entidade paraestatal. Beleza? Tranquilo? Então ela vai licitar,
tá ok? Mas não vai aplicar a lei de licitações. E aí ela faz de qualquer jeito, professor? Não, ela vai seguir o regulamento próprio dela, tá? Seus regulamentos próprios, tá ok? Que vai estabelecer ali o procedimento certinho para contratação e aquisição de bens, materiais, etc. Beleza? Tá. Professor, e aí? Qual é a natureza jurídica desse incentivo estatal aqui? Porque se eu estou destinando dinheiro público para essa paraestatal, eu estou incentivando. Isso aqui, senhores, a gente chama do quê? De fomento, tá? É quando a administração pública incentiva. Fomento é sinônimo de incentivar. É quando a administração pública ela incentiva, tá? Atividade realizada por entidades privadas, como é a entidade paraestatal que nós estamos estudando, Serviço Social Autônomo, tá? Através da destinação de recursos, por quê? Porque ela realiza uma atividade de interesse público. Como seu trabalho ajuda o povo, é de interesse público, eu, administração pública, vou te incentivar, vou te ajudar para que você continue trabalhando e ajudando aí a população, beleza? E aí eu já falei, podem editar regulamentos próprios, tanto é que o procedimento de licitação que vai ser adotado ali costuma estar nesses regulamentos próprios mesmos, tá? Elas vão ter os seus próprios regulamentos, tudo bonitinho, tá? Tudo certinho, tá? Tranquilo, senhores? Só isso, tá? Professor, tá, eu senti que eu até entendi, mas fiquei um pouco perdido. Normal, normal. Você vai entender melhor no próximo bloco, quando eu te explicar a segunda entidade paraestatal, que é a OS, e essa cai muito em prova. E aí eu vou começar o quê? Fazer questões e vou te mostrar que a banca só cobra essas características aqui, misturando. Você vai ver que na OS é um pouquinho diferente. Aí tem a OCIP, que é um pouquinho diferente. E ela vai trocar isso aqui e você vai tirar de letra. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aguardo você então no próximo bloco, tá? Trabalhando aí a próxima entidade paraestatal e essa que mais cai em prova, organizações sociais.